Oi gente, tudo bem com vocês? Está muito calor, né? Confesso que eu já tentei fazer esse vídeo, mas ficou muito longo, ficou horrível, vou tentar melhorar. É o seguinte, eu li um livro de contos do Arthur Miller e Eu Não Preciso Mais de Você e Outros Contos, tá? Porque nesse livro do Arthur Miller, ele possui 3 coletâneas de conto, que aí vai esse conto, que é o primeiro, né? Eu Não Preciso Mais de Você, de 1967, Moça do Lar, Uma Vida, de 1992, tá? E Presença, de 2007, né? Então, assim, apesar dos contos abordarem, né, o íntimo dos personagens, o cotidiano, ele também traz questões, né, do contexto histórico, né, social dos Estados Unidos e do mundo, entendeu? Como o período, né, da depressão econômica de 29, a Segunda Guerra Mundial e a época do macartismo, né? Então, assim, os contos têm essas temáticas, e demonstrando, né, como a vida íntima das pessoas, elas são muito influenciadas, né, pelo mundo externo, pelo que acontece, né? Enfim. Antes dos contos, tem tipo de um prefácio do autor que é intitulado Sobre Distâncias. E aí, né, e esse prefácio foi escrito para a primeira edição da coletânea Eu Não Preciso Mais de Você. Então, assim, eu vou começar lendo algumas coisas que eu destaquei, tá? Estes contos foram escritos ao longo dos últimos 15 anos. Todos, menos um que aparece neste livro pela primeira vez, foram publicados em revistas. Evidentemente, não foram concebidos como uma série, embora ao lê-los juntos agora me surpreende ao encontrar uma certa continuidade. Realmente, apesar dos contos, até assim, outros contos que não fizeram parte das primeiras coletâneas, existem temas que se entrelaçam, entendeu? Muito a questão do tempo, né, da passagem de tempo, como a pessoa ela vai sentindo e ela vai pensando, né, à medida que vai envelhecendo e também relembrando o passado, né? Muitos contos já dialogam com essas sensações. Aí, que eu achei interessante também, assim, foram escritos para o meu prazer. Se é que é possível quando a pessoa escreve para publicar. Em comparação com a dramaturgia, no entanto, escrever contos é sem dúvida mais prazeroso. E essa palavra vem ligada a algo feito primordialmente como seu próprio fim. Aí, seguindo outra parte que eu destaquei, né? Existe um tom de voz do conto que, em meio ao heroísmo sem modéstia de hoje em dia, ainda é convidativo a quem deseja falar ou despejar sua verdade de um só fôlego. Para um dramaturgo, o conto apresenta certas afinidades, sua economia e decoro formal,
sua economia e decoro formal. Ele pode, ao menos, ter essas qualidades elaboradas. São mais verdadeiros e, no entanto, por uma ou outra razão, não pertencem ao palco de teatro. Alguns destes contos nunca poderiam ser peças teatrais, mas alguns talvez pudessem. Estes últimos não foram escritos como peças, em parte, porque me pareceram rejeitar o tom da voz teatral, que é sempre imodesto no fundo. Existe uma agressividade no escrever para o palco, e se existe uma forma de arte fraternal e familiar, é o conto. Sinto que conheço Chekhov melhor por seus contos que por suas peças, e Shakespeare através de seus sonetos, que são seus contos por analogia. Sem dúvida, Hemingway é mais palpável em seus contos que em seus romances. Menos encoberto e profissional no sentido da frieza. Assim, quando o romancista passa a escrever uma peça ou o dramaturgo um conto, ele está mudando a distância para mais perto ou mais longe do terrível calor do centro do palco. Vamos lá. Às vezes, um Dickens ou um Mark Twain, lutando para se livrar de todas as máscaras, se apresenta em pessoa no tablado de leitura, e um Sinclair Lewis é sócio do Sindicato dos Atores. Um Hemingway é uma personalidade por si mesmo, independente de seu trabalho, mas não afim para as máscaras. Aqui despimos apenas deixa no lugar o que estamos usando. O problema, portanto, não é de sinceridade. Quem pode saber disso a seu próprio respeito? É uma interrogação, né? Ao seu próprio respeito. É mais da apresentação de uma visão específica à sua própria distância, a descoberta do tom adequado para aquilo que a pessoa sente por uma coisa, por uma pessoa, por um evento. Nenhuma forma sozinha é capaz de fazer tudo direito. Estes contos são simplesmente o que vi de uma outra distância, entendeu? E aí, essa última parte, eu me lembrei muito, né, quando eu li todos os contos do Arthur Miller, né, que ele usa a distância do conto para passar a verdade, né, uma verdade que, de repente, na dramaturgia, ele fez de uma outra forma. Agora eu vou falar das minhas impressões dos contos, né? É o seguinte, os contos são histórias assim, do cotidiano, pessoas comuns, entendeu? Que de um certo momento elas entram num questionamento, né, sobre a vida delas, o que elas estão fazendo, né, o que aconteceu com a vida delas, né, e aí de repente tomam
em muitas histórias, né, dos contos, muitos tomam até uma atitude bacana, uma atitude legal para tentar mudar o que está acontecendo, né? Sair um pouco da zona de conforto, né? Então muitos tentam fazer uma atitude bonita, né? E é bem impactante os contos por causa disso, né? E mostra como o Arthur Miller, ele é um bom contador de histórias, porque ele, através de histórias, né, assim, do cotidiano, simples, assim, não tem nenhuma ação extraordinária, ele consegue prender a nossa atenção, entendeu? Porque a maneira como ele conta, né, as histórias de uma maneira bem grandiosa, assim, né? Independente da história ser, sabe, simples ou banal, entendeu? Então, foi isso que banal que eu tô falando, banal que eu tô falando é o seguinte, são essas histórias comuns, né, sem aquela coisa do suspense e tal, né, e eu acho isso complicado, um escritor de repente escrever uma coisa assim que faça o leitor pegar assim, e justamente histórias que não acontecem nada, né? Só mostram o que o personagem ele está vivendo, né? As angústias dos personagens e as expectativas, né, deles, né? Então eu achei bem bacana isso. Eu queria destacar um trecho de um conto, a apresentação, né, que conta a história de um artista judeu que foi parar na Alemanha para fazer uma apresentação e tal, e aí tem todo um questionamento aí, mas tem um trecho que eu achei interessante, eu achei bastante atual, e aí eu gostaria de ler para vocês. É o seguinte: não estou desculpando os alemães de forma nenhuma, mas quando ele disse como vai o senhor, como se nunca tivesse me visto antes, eu pensei, essa gente está absolutamente mergulhada num sonho. E de repente aqui está este judeu que ele achou que era uma pessoa. Acho que se pode dizer que foi um sonho que matou 40 milhões de pessoas, mas sempre um sonho. Para dizer a verdade, acho que nós todos estamos num sonho. Quero dizer, eu fiquei pensando muito desde que saí da Alemanha. Faz mais de 10 anos que voltei para casa, mas ainda me pergunto a respeito dessa história. Quer dizer, ninguém gosta mais de organização do que os alemães, povo prático até o cordão dos sapatos. Mas é o sonho deles que leva todos para aquele entulho. Ele olhou para a rua. Não dá para não pensar. Quando a gente anda pela cidade, nós somos diferentes. Talvez a gente também esteja preso em algum sonho. Indicando a multidão da rua com um gesto, ele disse: as coisas que eles têm na cabeça, as coisas em que eles acreditam, quem sabe o quanto é real? Para mim, nós somos canções que andam, romances que andam, e a única vez que parece real é quando alguém mata alguém. Ninguém falou quando alguém mata alguém. Ninguém falou durante um momento. Então perguntei, é você? Ah, não, isso aí é o restante. Eu confesso que quando eu li essa
essa parte, eu senti um certo friozinho na barriga, né? Porque esses projetos, né, de civilização, de desenvolvimento, né, a gente às vezes embarca nisso, e isso é um sonho, né? E aí você é capaz de tudo para tentar, né, vencer aquela coisa do patriotismo. Quantas nações foram sucumbidas por causa disso, né? As guerras pelo mundo, né? Então eu achei muito interessante, porque o personagem, né, o judeu artista, ele percebe que aqueles alemães que estavam praticando aquelas coisas terríveis, na verdade não eram aqueles monstros horrorosos que estavam fazendo aquilo por maldade, e sim por um projeto completamente absurdo, né, de nação e tal, de pegar, de tornar a Alemanha uma fortaleza, uma supremacia, né, de alguma coisa, sei lá, e aí acaba matando todo mundo, né? Então você vê isso na vida real muitas vezes, né? As pessoas comuns, pessoas que vivem ali que vivem no cotidiano e fazem atrocidades, às vezes, em nome de um desenvolvimento, de um progresso, e que muitas vezes não chega, né? Então, assim, eu achei bem profundo isso aqui. Aliás, todos os contos, eles são muito profundos. Foi muito difícil de escolher qual foi o melhor conto. Vale a pena de ler. Arthur Miller, Eu Não Preciso Mais de Você, e outros contos. Ele olhou para a rua. Não dá para não pensar. Quando a gente anda pela cidade, nós somos diferentes. Talvez a gente também esteja preso em algum sonho. Indicando a multidão da rua com um gesto, ele disse: as coisas que eles têm na cabeça, as coisas em que eles acreditam, quem sabe o quanto é real? Para mim, nós somos canções que andam, romances que andam, e a única vez que parece real é quando alguém mata alguém.